O programa de hoje vai abordar um assunto de extrema importância. O Janeiro Branco é uma campanha nacional que visa conscientizar a população sobre a importância do bem-estar emocional e psicológico. Para abordar esse tema e explorar esse assunto, os convidados do nosso programa de hoje são os psiquiatras Dr. Iron Giacomelli e Dr. Marcos Ferreira. Fique conosco, não saia daí que o programa já vai começar. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. Diego Rumon, Cardiologia, Performance e Longevidade. Então vamos começar o nosso programa de hoje. Eu gostaria de agradecer primeiramente a companhia de vocês. É muito importante a gente falar sobre esse assunto. Então, Dr. Iron, Dr. Marcos, muito obrigada pelo aceite desse convite. Vamos começar então falando o que é o Janeiro Branco, o que é esse mês, o significado simbólico dele. Olá a todos, meu nome é Iron, eu sou psiquiatra, atendo aqui em Santa Maria, sou de Santa Catarina. O Janeiro Branco é muito importante, ele foi criado, se não me engano, há 11 anos, começou em Minas Gerais, em Uberaba, se não me engano, por um psicólogo, e hoje em dia já tem em todo o país, já tem até fora do país, até eu vi uma entrevista, se não me engano, até no Japão, já falando em Janeiro Branco. Ele é muito importante para conscientizar as pessoas do que realmente importa, que é a nossa saúde mental, né? Às vezes, assim, sem uma boa saúde mental, nem projeto nosso, nada vai dar certo, né? E também a ideia de ser no início do ano de fato ter um ano diferente, né? Fazer todo um ano voltado para isso. Tá? Doutor Marcos, como que a gente pode identificar sinais de que uma pessoa está precisando de ajuda psicológica? Existem sinais mais sutis e sinais mais, vamos dizer assim, grosseiros. Para a pessoa que está em casa, ela deve perceber se está mudando, por exemplo, o padrão de sono, se está mudando o padrão de apetite. Se a pessoa mudou o comportamento, vale a pena a gente ficar atento para uma possibilidade de estar desenvolvendo algum transtorno mental. Uhum. E existem os sinais que as outras pessoas do entorno percebem, os familiares, né? A pessoa tinha um determinado comportamento, de repente ela muda, o humor dela muda, ela era uma pessoa alegre, que gostava de socializar e de repente ela começa a se isolar, começa a ficar mais triste, começa a ficar mais ansiosa. Então, qualquer tipo de alteração no comportamento da pessoa já deve acender um alerta para a possibilidade de um transtorno mental começando ou em curso. E tem os sinais mais sutis, que são aquelas pessoas que externamente parecem fortes, mas internamente elas têm muitos sintomas, e como elas têm uma certa dificuldade de buscar ajuda, elas querem ser fortes, elas acabam tendo uma fachada de pessoas que estão bem, mas interiormente elas estão com muitos sintomas, estão tendo um sofrimento psíquico muito grande. Acabam, às vezes, num estado de negação, né? Não conseguem admitir que podem estar passando por algum problema. Exatamente, são os depressivos altamente funcionais. Eu sempre digo, são pessoas que trabalham bem, que são produtivas, que têm alta performance, mas internamente elas estão infelizes, elas estão exauridas, né? Principalmente homens, né? Homens têm dificuldade de pedir ajuda. Então, o que acontece? Eles vão quando já está no estágio mais avançado da doença. Quando a pessoa já está com pensamentos de tirar a vida, por exemplo, né? Ou quando começa a ter ataques de pânico. Daí, os homens, eles aceitam ajuda, mas até então eles procuram resolver por conta, sem aceitar o tratamento. As mulheres já são mais tranquilas porque elas já têm o hábito de cuidar da sua saúde. De conversar mais também. De conversar mais também. Lembrar também assim que a linha entre normal e anormal é muito tênue, né? Muito sutil, né? Então assim, não esperar estar realmente ruim, não esperar realmente assim ter dado algum grande problema para procurar ajuda, né? Assim, claro. Então assim, se você tem dúvida se não está bem, se você tem dúvida se algum familiar seu, alguém que você gosta não está bem, já procurar ajuda, né? Assim, não pode ser um tabu procurar um psiquiatra. Meu Deus, foi procurar um psiquiatra. Não, assim, olha, na dúvida procure um psiquiatra, assim, virar e ajudar. Né? Com certeza. Né? Existe ainda, inacreditavelmente, um certo preconceito, alguma
de que a pessoa ela é mais fraca, ela tem uma certa fraqueza, alguma coisa, por procurar ajuda, né? Por não conseguir se virar sozinha. Exatamente. A história da psiquiatria, ela vem muito permeada por ideologias. E, na realidade, nós temos que resgatar a psiquiatria como uma especialidade médica. Exato. Deixarmos de lado as disputas ideológicas, né? Porque em saúde mental hoje nós estamos vendo pessoas que não são especializadas dando opinião, oferecendo tratamento, sem formação, sem qualificação profissional. Então nós temos que resgatar a psiquiatria para ela fazer esse trabalho essencialmente médico, excluindo essa parte de disputas ideológicas, né, de definições do que é saúde mental, o que não é saúde mental. Eu acho que é nesse sentido. E como a psiquiatria tem um histórico, né, de ter passado por esses envolvimentos ideológicos, acabou, de alguma maneira, afastando as pessoas da busca do tratamento. Mas hoje nós vivemos num mundo moderno e a psiquiatria está aí, a psicologia também está aí, para oferecer os melhores tratamentos disponíveis atualmente. Com certeza. Isso que você falou sobre que as pessoas têm essa visão de que alguém é fraco para procurar, muito pelo contrário, né? Assim, quem realmente passou, quem estiver assistindo, que passou por um quadro depressivo ou por um pensamento de morte, assim, necessita uma força gigantesca para enfrentar a cada dia, né? Assim, uma coragem, uma coragem imensa, né? E quando procura ajuda, é uma coragem ainda maior, de se abrir e dizer assim, olha, eu preciso de ajuda. Isso sim é ser forte, né? Assim, ser fraco é negar isso, né? Falar assim, eu não preciso de nada, finge de conta que não existe, necessita ser forte e procurar ajuda, né? Então, essas pessoas que são mais fortes do que as outras, eu diria assim. Claro. Conseguir enfrentar a cada dia isso, e aí sim, procurando ajuda, uma verdadeira ajuda, que o doutor falou muito bem, assim, com alguém que pode realmente mostrar um caminho, oferecer um bom tratamento, um tratamento médico, um tratamento científico, vai ajudar. Nem tudo é resolvido entre a família ou entre os amigos. A gente precisa reconhecer que as pessoas não têm o conhecimento necessário muitas vezes. Um acolhimento, uma palavra amiga, um ombro amigo, estar ali presente é muito importante, mas nada como uma pessoa especialista que possa realmente entender o que está acontecendo, né? Exatamente. Acho que é até interessante colocar, né? Um dos sinais de que a pessoa precisa de ajuda psiquiátrica, psicológica, é quando ela começa a ter muita necessidade de falar. Falar para os familiares, falar para os amigos. E falar para os familiares e amigos não resolve o problema, muito pelo contrário. As pessoas acabam se sobrecarregando com esses problemas psicológicos, até oferecem um apoio emocional, mas não oferecem o tratamento cognitivo para a pessoa resolver o problema. Então, a melhor forma de tratar é buscar um profissional especializado, não sobrecarregar os amigos, a família, com um trabalho que não cabe a eles. Claro, o profissional ele tem a empatia, o carinho, a consideração pelo paciente, mas ele não vai absorver aquilo e ele não vai se afetar com aquilo, né, digamos assim, que no caso tu contar isso, né, tu compartilhar isso com um pai, uma mãe, um amigo, a pessoa... de tomar as dores, né? Toma as dores e acaba sentindo aquilo junto com a pessoa. Doutor Iron, quais são os principais desafios que você acredita que a gente enfrenta hoje com relação à saúde mental? Assim, acho que os principais desafios, que o doutor enumerou muito bem, assim, saber reconhecer, né? Saber procurar ajuda. E uma vez que procurar ajuda, perseverar no tratamento, né? Assim, que é muito comum a gente ver, assim, graças a Deus agora a gente tem remédios muito bons, tratamentos muito bons, as pessoas realmente melhoram, isso é muito legal de ver, é muito, muito gratificante de ver, mas elas ficam 1, 2, 3 meses e algumas param o tratamento, porque melhoraram. Assim, melhorei, não preciso mais. Assim, dificilmente um tratamento psiquiátrico hoje vai durar menos que 6 meses, né? Então, assim, é importante perseverar. Essa é uma grande parte, né? Segunda parte, que é um desafio também, assim, muitas vezes é indicado fazer uma psicoterapia também, né? Então, as pessoas falam assim, tomei meu remédio e para ali. O remédio é uma parte, né? Assim, procurar o médico, receber ajuda, começar o remédio é uma parte. Fazer uma psicoterapia quando bem indicado. Sim. E também um outro desafio, assim, é cuidar com substâncias exógenas, né? Acho que um grande desafio seria se manter no tratamento, né? Assim, a perseverar, isso é um desafio. Segundo, evitar coisas de fora, né? Uso de substâncias atrapalha muito o tratamento, né? Assim, essa coisa que vou beber álcool no final de semana, como se não tivesse problema algum. Atrapalha o tratamento, né? Assim, principalmente no início, né? Então, assim, e faz parte de ter uma vida saudável, né? Você escolher, assim, quando você procura ajuda,
quando você quer fazer um tratamento, você escolhe uma vida nova, né? Assim, procurei meu psiquiatra, procurei meu psicólogo, comecei um novo tratamento. Passar por uma mudança de fato. Parte da vida nova, assim, vou ter bons hábitos agora, assim, vou evitar beber, vou ter uma atividade física, que é importantíssimo, assim, todo congresso que a gente vai, toda nova atualização que a gente faz, volta ao mesmo assunto da atividade física, né? Assim, não existe saúde mental sem atividade física, né? Assim, independente da atividade física que for. Ah, doutor, é difícil, eu tenho que contratar um personal, tenho que ter acesso à academia. Meu amigo, caminhe, se você puder, assim, caminhe na sua rua, no seu bairro. Se você está se movimentando, já é uma atividade física, né? Assim, e também esse negócio de sair de casa, de ver outras pessoas, de estar aberto a conhecer pessoas, isso tudo é parte do processo, né? Mas eu acho que o principal desafio agora é perseverar no tratamento, eu acho. Eu acho que, como você falou no início da perseverança do tratamento, saúde mental não é uma gripe, né? Não é algo que a gente simplesmente medica e fica de repouso e se cuida por uns dias. É algo que está com a gente o tempo inteiro. A gente precisa ter esse cuidado o tempo inteiro, porque a vida é uma montanha-russa, altos e baixos. A gente tem dias ótimos, tem outros que, né, podem afetar a gente diretamente. E aí ter esse cuidado para poder justamente a saúde mental estar trabalhando bem e a gente conseguir passar pelas dificuldades, né? Exatamente. As doenças mentais, elas tendem a ser crônicas. Poucas doenças na medicina existe cura, que tu trata uma vez e resolve o problema. A maioria das doenças, elas têm controle, e a psiquiatria está nessa categoria. Sim. A depressão, ela tem a tendência de ser crônica, depois ela volta com o tempo, a ansiedade tem tendência a ser crônica. Então, cabe ao paciente aceitar essa condição e fazer um tratamento de longo prazo, para evitar a recaída e a recorrência dos sintomas. Sim. E, doutor Marcos, uma outra situação que eu acho que afetou muito a nossa população, sem dúvida nenhuma, passamos por uma pandemia. Absurda, triste, né? E simplesmente trancou a gente em casa, foi necessário. E até as pessoas mais, acho que até quem já é mais caseiro, diga-se de passagem, que já gosta mais de ficar em casa, se sentiu nessa prisão. Afetou muito a população isso? Afetou muito a saúde mental da população, porque nós somos seres gregários. Nós precisamos do contato humano. E ficar isolado em casa é bom por um determinado tempo, mas depois começa a gerar estresse. Sim. Então, realmente, esse isolamento social que foi necessário, né, em virtude dos riscos da pandemia, afetou a saúde mental. Tem estimativas que mostram que houve um aumento de 25% dos transtornos depressivos no ano de 2020. Nós estamos lidando no consultório com a Covid longa, que são pacientes que mantêm sequelas do quadro inicial em diferentes sistemas orgânicos, inclusive a parte mental e cerebral. Então, realmente, a pandemia tem a vida antes da pandemia e depois da pandemia. E a pandemia mexeu com algo muito importante no ser humano. Nós vimos com uma ideia de que nós podíamos fazer tudo, que nós íamos conquistar tudo, de alta produtividade, de alta performance. Chegou um vírus e quebrou toda essa expectativa e nós nos sentimos o quê? Impotentes. E antes nós estávamos no movimento de onipotência. Então muitas pessoas tiveram que rever os seus valores porque viram que não eram tão poderosos assim. Sim. Que um vírus, né, um ser invisível fez todo esse estrago no mundo, né? E acho que também uma das coisas é o contato com as pessoas. A gente precisa de outras pessoas. E aí, e muitas vezes não é aquela pessoa que a gente está morando dentro de casa. Eu imagino, eu estava passando por essa fase da pandemia, estive com os meus pais próximos e depois estive um período sozinha. Mas eu trabalhava numa instituição em que eu precisava sair de casa. Então, eu não senti isso tão diretamente, essa questão de contato com as pessoas. Mas um estudante, alguma empresa que realmente tenha fechado alguma coisa, uma pessoa que precisava ficar necessariamente em casa, tem coisas que uma chamada de vídeo não resolve. A pessoa precisa do contato físico, né, dessa interação. Isso afetou, imagino que loucamente, muitas consultas para vocês, eu fico imaginando, né? Doutor Iron, quais estratégias práticas a gente pode fazer para cuidar da nossa saúde mental, além até mesmo do exercício físico que você comentou, que é importante para absolutamente tudo, né? Para prevenção de inúmeras doenças? Sim. Assim, primeira coisa, né? Quando vê que não está bem, procurar ajuda. Primeira coisa. Depois que procurar ajuda. Assim,
melhorar a nossa saúde mental é um contínuo, né? Primeira coisa, ter um dia muito organizado, isso é importante, né? Assim, eu atendo adulto, atendo criança, as pessoas já têm os dias muito desorganizados, né? A rotina é importante, né? Eu vou ter uma noção de que hora eu vou dormir, que hora eu vou acordar, então já entra uma higiene do sono, né? Ter bons padrões de sono, fazer atividade física é importante, saber se aproximar de pessoas que lhe querem bem, né? Assim, estar próximo de familiares que lhe querem bem, e nisso entra saber dizer não, tá? Isso é vital, é muito difícil saber dizer não e saber se afastar de pessoas que não lhe fazem bem, tá? Isso às vezes necessita toda uma terapia para ajudar, mas é um dos nortes da saúde mental, né? Assim, se aproximar de pessoas que lhe ajudam e ajudar outros, né? Ser caridoso, né? Até a virtude da caridade, e saber dizer não. Outra coisa que ajuda muito e varia de pessoa a pessoa é a espiritualidade, né? Assim, a espiritualidade é extremamente vital na saúde mental, né? Assim, eu falo para os pacientes assim, quando começa um tratamento, né? O primeiro tijolinho que nós vamos colocar é você receber sua ajuda médica, receber seu remédio. Depois vai mudar a sua vida. Se precisar, nós vamos indicar a terapia. E nisso, coloque também a espiritualidade. Assim, é um tijolinho a mais que vai lhe ajudar. Aí cada pessoa tem a sua, denomina do jeito que se senta mais à vontade, mas eu acho que é um dos pilares fundamentais. Então, atividade física, rotina no dia, higiene do sono, uma excelente alimentação, né? Quando fala em alimentação, não precisa ser assim, a coisa mais cara do mundo, mas assim, tentar comer alimentos não industrializados, tentar colocar frutas, cuidar o peso, isso tudo vai ajudar na saúde mental, tá? Claro, porque afeta a questão do sono, vai afetar a questão de fazer um exercício físico e vai afetar a saúde mental. Não adianta, o nosso corpo é interligado, isso tudo faz muita diferença, tá? Assim, existe um paciente com remédio sem isso, um paciente com remédio e com tudo isso junto, né? Assim, faz muita diferença. Então, assim, quem já faz essas boas práticas, já tá muito na frente, já tá muito protegido, tá? Quando nós falamos agora a questão do remédio, o paciente que vai procurar um psiquiatra, ele precisa tirar da cabeça, eu acho, muitas vezes essa questão de que ele vai chegar lá, mas o psiquiatra só vai me dar remédio. Não é assim que funciona, né, doutores? Não. Muitas vezes o paciente vai, nós avaliamos e não tem indicação de tomar medicamento. O paciente vai com a ideia de que ele precisa e na avaliação a gente descobre que não, que o caso dele é melhor conduzido com uma psicoterapia. Muitas vezes o paciente vai precisar dos dois tratamentos associados, que eles têm uma ação sinérgica. Então, um paciente que toma medicamento e faz psicoterapia, ele vai ter um ganho terapêutico maior. Cada caso é um caso. Não existe receita de bolo no tratamento psiquiátrico. O tratamento é sempre personalizado. Por isso que é importante ir ao especialista. Sim. Porque o especialista ele vai estabelecer um tratamento para aquele paciente. Não é um tratamento igual para todo mundo, como às vezes acontece, infelizmente, no sistema de saúde. Não tem acesso a medicamentos diferenciados e acaba usando o que tem no posto de saúde. O Dr. Marcos foi falar muito bem, assim, a própria consulta em si terapêutica, né? Assim, saber acolher o paciente, saber ouvir o paciente. Parte do tratamento é a pessoa se sentir ouvir. Assim, alguém que um dia passa por um pensamento de morte, conseguir falar para alguém, entender que isso é igual uma tosse numa pneumonia, é igual uma crise convulsiva numa epilepsia, isso é um sintoma que precisa ser combatido e que tem como ser combatido, e que outra pessoa consegue a entender e a ouvir, isso já é terapêutico, né? Exato. A gente tem um nome para isso que chama-se melhora transferencial também, né? Quando o paciente vem nessa primeira consulta, em uma consulta, e sente que alguém realmente se preocupa com ele, que alguém quer ajudá-lo, que quer saber o que ele está sofrendo, os seus sonhos, suas aspirações, seus medos, isso gera melhora no paciente. Óbvio que a terapia é um processo maior e mais longo, faz parte, mas isso é parte da terapia. E nisso, quando necessário entra a medicação, o doutor falou muito bem, não é sempre que entra a medicação, e às vezes a pessoa vem com aquela ideia assim, eu vou lá para tomar remédio. Não, você vai lá para ser atendido, acolhido. Se necessário, você receberá medicações para isso. É um trabalho complementar com o psicólogo, né? É um trabalho em conjunto, muitas vezes. Exatamente. E eu acho importante colocar assim, não é a terapia e o tratamento medicamentoso são complementares. Então, às vezes, as pessoas têm uma fantasia de que ou eu vou fazer psicoterapia ou eu vou tomar medicamento. Não é assim. Existem casos que, se você não usar medicamento, o paciente não vai melhorar, porque é uma doença mental. A psicoterapia não vai conseguir acessar aquele paciente se ele não estiver bem mentalmente, não vai render numa psicoterapia. Então, nós temos que tirar isso da mente das pessoas, esclarecer as pessoas para que elas parem de ter essa ideia de que é uma competição entre psicoterapia e medicamentos. São tratamentos complementares. Sim, chega com esse intuito, eu não tenho
paciência, eu acho que isso não vai funcionar, eu não quero conversar com ninguém, então, doutor, eu tenho depressão, eu quero tomar tal remédio. Já chega até com um medicamento específico, achando que já Geralmente entende. a vizinha indicou, a amiga Isso. tomou e fez bem, que também não é esse o critério para escolher Como remédio. se todas as pessoas fossem iguais. É que também teve, o doutor falou muito bem assim, teve um processo histórico que psiquiatra era coisa de louco e louco precisava tomar remédio. Mas assim, na minha formação, a formação do Dr. Marcos, a gente já tem uma formação de psicoterapia, né? O psiquiatra de hoje é em si também um psicoterapeuta, né? Assim, óbvio que há outras formações também, a psicologia é imprescindível, é importantíssima, mas faz parte do tratamento essa psicoterapia, esse acolhimento, né? Não é só vem cá, toma remédio e vai embora, né? Não é assim, né? Claro. A pessoa, eu acho que isso é geral das pessoas que elas precisam se sentir valorizadas, né? Quem não gosta de saber que está sendo escutada. Ah, mas eu vou precisar pagar uma pessoa para ela me escutar? Sim. Muitas vezes sim. Porque como a gente falou no início do nosso programa, nem todas as pessoas, a maioria das pessoas com quem a gente convive, elas não têm a capacidade de entendimento que o profissional tem. Então, sim, se tu sente que tu precisa dessa ajuda, reconheça e vá buscar essa ajuda. Na realidade, o senso comum muitas vezes não está correto. Então, essa história de desabafar com outras pessoas nem sempre funciona. Por que o profissional especializado ele é diferente? Porque ele não vai só acolher o paciente. Ele vai ter a fase do acolhimento, mas vai chegar um ponto que ele vai começar a tratar especificamente com técnicas, não com achismos, né? Que tem muitas outras atividades que oferecem tratamento em saúde mental que não tem técnica nenhuma, com técnicas para resolver o problema em si. Claro. Coisa que o amigo não vai poder fazer, porque às vezes não sabe o que falar. Não tem alcance o suficiente, né, doutor? Então, isso que é importante. Desabafar, acho que é o primeiro passo, mas depois tem que ir para um segundo passo, que é tratar a parte cognitiva do problema. Eu sou bem honesta para dizer que eu falo para todo mundo que a gente tem que fazer terapia e buscar ajuda, porque a gente não resolve tudo sozinho. Começa por aí, nem tudo é muito simples. Doutor Marcos, me diga como que as empresas, o nosso mundo corporativo, o que ele pode fazer, né? Um gestor, um líder, né? A gente não usa nem gosto mais de usar essa palavra chefe, né? Mas um gestor, um líder, uma pessoa que está preocupada com seus funcionários, com a sua equipe, como que pode fazer para ajudar na saúde mental das pessoas? Eu estava pensando, né? Da mesma maneira que existem empresas que são ecologicamente corretas e são amigas da natureza, da ecologia, quem sabe nós não comecemos agora a estimular as empresas para que elas sejam amigas da saúde mental. Inclusive dar um selo para as empresas, né? O ambiente de trabalho, ele tem que ser um ambiente saudável. O que nós observamos em algumas empresas? O ambiente é tóxico. Existe uma autocobrança do paciente, existe uma cobrança da chefia, e quando a pessoa adoece, às vezes a empresa não reconhece o direito da pessoa de adoecer psiquicamente. Muitas vezes a empresa ela não quer que a pessoa busque ajuda numa consulta psiquiátrica. E muitos que são afastados, infelizmente, quando voltam ao trabalho, são demitidos. Então, esse tipo de abordagem de saúde mental não está ajudando nem as empresas, nem os colaboradores. Nós temos que mudar a mentalidade, ter um ambiente saudável, onde as pessoas possam ter acesso a tratamentos especializados, e com isso vai impactar no desempenho da empresa, no trabalho e até nos ganhos da empresa. Claro, quem não quer estar com a cabeça boa, quem não precisa estar com a cabeça boa para desenvolver suas atividades, né? Eu acho que muitas vezes, então, quando não existe essa ajuda interna, uma forma, uma indicação, alguma coisa, mas que exista um entendimento, né? Que esse líder, ele entenda, olha, eu tô com um colega de trabalho, um funcionário, um colaborador que precisa de ajuda no momento, então eu vou entender esse espaço e simplesmente saber que não é do dia para o outro que a pessoa pode resolver isso, né? Que tá descobrindo uma coisa nova, acho que é estranho pra gente, um sentimento, a gente não sabe colocar em palavras muitas vezes o que está sentindo, né? Então acho que dá esse espaço dentro das empresas. Exatamente, eu estava pensando, né? Se fala muito em coaching, né? Coaching é uma modalidade de treinamento para ajudar a melhorar a performance. Só que o coaching é muito voltado para o desempenho do colaborador na empresa. E o que nós estamos propondo em saúde mental é prestar atenção na pessoa.
o acolhimento da saúde da pessoa, não só o desempenho da pessoa. Então eu vejo que tem algumas empresas que não têm resistência em ter coaches, mas têm resistência de fornecer um tratamento psiquiátrico para o paciente. Uhum. Até lembrei de um seriado, One Billion, que ele é um multibilionário e ele tem na equipe dele um coach e ele tem uma psicóloga que é da equipe que dá assessoria psicológica para ele. Uhum. Então, é uma outra mentalidade, né? Todos precisam, desde as empresas menores até as grandes corporações. Com certeza. Eu agora que o Dr. Marcos falou de um seriado, para quem nos assiste, eu até, não sei se vocês já leram, mas eu sou uma ávida leitora, eu gosto muito, e teve um livro que eu li que é Talvez Você Deva Conversar com Alguém, que eu achei sensacional. Eu sou uma grande apreciadora da psicologia, da psiquiatria, e tanto que se vocês não posso, senão o programa vai durar mais porque eu não paro de falar. Mas eu achei sensacional porque é a terapeuta e o terapeuta dela. E é justamente porque não é o psiquiatra, o psicólogo, né, mas o profissional que também não precisa de ajuda, né? Muitas vezes pensa que o médico é meu super-homem, ele não precisa de nada, né? Então é legal porque mostra essa visão de que, inclusive, o profissional também tem os seus anseios, os seus medos, as suas dúvidas, e ele também tem esse sentimento da pessoa que para que ele está partilhando isso, de como vai funcionar tudo isso. Então, eu acho que é muito legal, até às vezes, para quem tem um certo preconceito, lê um livro, assista uma série e veja como é importante. É muito importante o profissional se tratar para o bem-estar dele e para ele estar livre dos seus problemas psicológicos para poder se envolver com o problema psicológico do paciente. Senão ele vai misturar as coisas e não vai ajudar o paciente. Sim. Nossa, eu tô muito contente com esse programa. Acho que é muito importante. Espero que muitas pessoas assistam e reconheçam isso. Acho que a gente está numa fase de, agora, muitas pessoas em férias, então tem essa volta ao trabalho, as pessoas que, né, dão uma desacostumada de trabalhar, e aí depois a gente pensa, curtir agora, tá na hora de voltar para a vida normal, então cuidar da sua saúde mental, né? E, doutor Iron, qual a mensagem final que você deixa para quem nos assiste com relação à saúde mental, com relação a esse cuidado? Assim, para as pessoas se olharem, né? Às vezes a gente vive uma vida tão corrida nesse mundo moderno que, assim, é só pensar em trabalhar, assim, pare, se olhe, dê tempo para as coisas, assim, aproveitem a casa de vocês também, assim. Eu vejo que as pessoas, às vezes, vivem sua casa para trabalhar e não o contrário, né? Assim, passam a ter a sua família, a sua casa como um hotel, né? Assim, tipo, eu vou para casa para comer e dormir, né? Assim, e tenho que estar bem para o trabalho. É o contrário, né? Assim, se olhem para si, né? Assim, vão cuidar da sua saúde mental, vão ver o que realmente importa, vão ressignificar as coisas. Acho que não é à toa que é janeiro que eles escolheram, né? Assim, vamos tentar fazer um ano diferente, né? Assim, e dar importância ao que realmente importa, né? Assim, elencar verdadeiros valores, né? Não é só essa vida moderna louca que tem que estar correndo atrás de uma máquina que nunca para, e sim, o que realmente é importante para mim? É importante para mim cuidar de mim, me conhecer, saber quem eu sou. Acho que é isso. Se priorizar, né? Se priorizar. E acho também até, além do Janeiro Branco, a gente também tem o Setembro Amarelo, porque é tão importante que tem 2 meses no ano que não que não seja o resto do ano, mas tem 2 meses dedicados especificamente a falar da saúde mental e prevenção ao suicídio, ou seja, querer ser escutado e ser entendido. E você, doutor Marcos, qual a mensagem, por favor, que deixa para o nosso público? Eu quero dizer assim, se dê a oportunidade de buscar ajuda, aceite o tratamento, confie no psiquiatra e depois você compara a sua vida antes do tratamento e depois do tratamento. Se a sua vida for melhor depois do tratamento, que é o que nós observamos nesses 20 anos trabalhando na área, você continua o tratamento. Se você quer a sua vida anterior, você pode não seguir o tratamento. Eu garanto que a qualidade de vida vai melhorar, as relações vão melhorar, a pessoa vai se sentir melhor. Então, você dá essa oportunidade de buscar um tratamento. Sem dúvida. Muito obrigada pela presença de vocês dois. Agradeço. Eu acho essencial demais. Fico muito feliz de trazer essa pauta. Acho que é muito valioso. E muito obrigada pelas colaborações de vocês. Muito obrigado. Por virem aqui no programa. Uma honra participar. Obrigada. Igualmente. Aqui tem gente.
Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. Diego Rumon, cardiologia, performance e longevidade.